Você está em algum lugar e de repente esquece onde? Vai preencher algo e esquece o próprio nome. Os apagões de memória parecem ser mais frequentes hoje em dia. Mas será que são apenas o reflexo de uma mente cansada? Quando há motivo para se preocupar? E o doutor João José Carvalho, membro da Sociedade Brasileira de Neurologia, já está aqui comigo, mais uma vez no nosso check-up, enriquecendo o nosso programa de muita informação, para falar sobre esses apagões de memória, não é, doutor? Algumas pessoas aí tendo apagões, não lembrando mais das coisas. A gente não sabe se é uma questão de memória cansada, se é um problema mais patológico mesmo, neurológico. Vamos tentar ajudar essas pessoas. Tudo bem? Que prazer ter sua participação com a gente. Prazer é meu, Natália. Muito bom estar aqui mais uma vez para discutir com seus telespectadores esses assuntos de saúde. Para a gente, na verdade, esses apagões de memória, eles são comuns. É comum que as pessoas se queixem desses apagões. Para que a gente possa entender esses apagões, a gente tem que entender o processo de memória. A gente grava, na verdade, o que nos entra pelos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. São essas informações que acontecem no nosso dia a dia, que elas vão sendo gravadas na memória. E na verdade, é um processo relativamente longo, em que várias estruturas cerebrais são envolvidas, né? Dentre elas o hipocampo, o lobo frontal. E a memória, ela se divide em 3 memórias. A memória imediata, que é aquela memória dos fatos recentes que aconteceram há poucas horas. A memória recente, que é aquela memória dos últimos dias. E a memória tardia, que é aquela memória de anos atrás, né? Para que a gente tenha essas memórias mais de médio e longo prazo, a gente precisa que essas informações fiquem gravadas no nosso cérebro. E esse processo de gravação, ele pode, já no início do processo, sofrer influência de vários eventos, né? Dentre eles, o estresse, dentre eles, os transtornos de ansiedade, né, os transtornos depressivos, pessoas ansiosas. Nós temos hoje um mundo em que o estresse é uma tônica, e isso leva a diversos transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. E isso, a vida corrida demais, muitos afazeres. Essa vida ela é um convite ao estresse, né? E isso faz com que a gente perca uma importante qualidade para a memória, que é a atenção. A gente tende a memorizar com mais tranquilidade aquelas coisas que a gente presta atenção a elas. E num transtorno de ansiedade, numa situação de estresse, num quadro depressivo, a primeira coisa que a gente perde é exatamente a capacidade de ter atenção. Então, isso é muito frequente, mas felizmente, sobretudo em pacientes jovens, pacientes menores que têm menos de 50 anos, são fenômenos benignos, são fenômenos que não trazem nenhuma preocupação no sentido de ser uma doença mais grave. Seria o quê, assim, de forma menos, que não seja grave, uma forma mais simples, com amnésia temporária? Então, existe inclusive um quadro neurológico chamado de amnésia global temporária. Esse quadro é um quadro um pouquinho mais sério, não é só um apagão. Na verdade, a pessoa pode ficar horas, às vezes um dia inteiro, sem lembrar de nada, sem conseguir gravar. Ele não lembra e não consegue gravar nada. No outro dia, você pergunta a ela o que aconteceu, ela não lembra. Esse também é um quadro benigno, pode acontecer em pessoas de meia idade, e isso também não é nada demais. Chama-se amnésia global transitória. Quando é que a gente deve se preocupar? Quando a gente tem qualquer problema de memória, né? Quando esse problema começa a nos trazer problemas, a atrapalhar o nosso dia a dia. Quando as atividades da vida diária forem prejudicadas por isso. Então, assim, a pessoa que de repente que lembrava de tudo e de repente esquece aniversários importantes, esquece compromissos importantes pré-agendados, deixa de pagar
compromissos, uma pessoa que sempre honrou seus compromissos, de repente passa a não pagar seus compromissos por puro esquecimento disso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vale lembrar que as demências, né, os quadros mais graves, como doença de Alzheimer, como outras, são quadros que cuja a faixa etária mais comum de acometimento é a partir dos 65 anos de idade. Quer dizer, porque, só um parêntese aí, quando a gente fala nessa questão de memória, as pessoas se preocupam logo com Alzheimer, né? Exato. E eu creio que há uma diferença até na questão da forma de esquecimento, porque o Alzheimer, a pessoa não lembra que esqueceu, né? Essa é uma diferenciação importante mesmo. Primeiro, o quadro de Alzheimer, da demência na doença de Alzheimer, porque hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer é muito mais do que demência, tem outros sintomas também associados, é um quadro lento, muito gradual, que começa por volta dos 60, 65 anos e de forma muito gradual vai comprometendo as atividades do dia a dia do indivíduo. E a expressão desses quadros ela se dá no chamado comprometimento dos domínios cognitivos. Parece um nome complicado, mas não é. O primeiro domínio cognitivo é a memória. Então, a gente, quando começa a comprometer a memória. Existe um outro domínio cognitivo que são as funções executivas. Por exemplo, a capacidade de vestir, a capacidade de ir ao banheiro, de tomar um banho, de fazer as coisas por si só, de ir à rua, fazer vários compromissos, de voltar para casa, organizar, planejar e tal. O outro domínio é o domínio da linguagem. É quando a pessoa começa a perder nomes, tem dificuldade de lembrar nomes, lembrar expressões específicas quando está falando. Um outro domínio é o domínio do comportamento. É o indivíduo que começa a ficar mais quieto, mais calado, ou então fica muito eufórico, passa a se envolver menos socialmente. Então, quando a gente tem um quadro de esquecimento sério, habitualmente os sintomas acometem mais de um desses domínios. A memória, as funções executivas, um outro domínio que eu esqueci de falar, o visoespacial. É você ter uma noção do espaço em que você está, é você conseguir localizar as coisas no seu espaço. Pessoas que têm comprometimento desse domínio, por exemplo, às vezes estão com um objeto aqui na frente delas e perguntam pelo objeto, porque elas não conseguem identificar aqueles objetos. Elas não conseguem identificar faces de pessoas, começam a não reconhecer pessoas. Isso normalmente a partir dos 60? A partir dos 60 anos. Mas pode acontecer antes? Pode acontecer antes, mas é muito raro. Pode acontecer antes, mas isso é mais comum depois dos 60 anos, sobretudo depois dos 65 anos, quando você tem esses sintomas que vão comprometendo esses domínios gradualmente. E você lembrou bem, o doente que tem demência da doença de Alzheimer, ele não se lembra de que está... Né? Então, frequentemente, a gente pergunta o que ele trouxe à consulta. E eles dizem assim, não, foi minha filha, foi meu filho, porque eu estou ótimo. Né? Já existe um outro tipo de demência, que é a demência vascular, em que a pessoa que tem vários fatores de risco, né, para AVC, vai fazendo pequenos AVCs, né, em áreas que não dão hemiparesia, que não dão sintomas assim visíveis, só comprometem os circuitos da memória. E aí essas pessoas, essas aí frequentemente elas têm noção de que estão esquecendo. Tem uma pessoa que entrou em contato conosco, ela foi fazer um exame corriqueiro e na hora do exame não lembrou o nome dela, os dados dela. Inclusive já ouvi até de outras pessoas também esse mesmo relato. É comum isso também aqui? Então, esse acontecimento, ele sendo pontual, né, isso não é nada demais. Essa que é a perspectiva que as pessoas têm que compreender. Para que seja algo grave, é preciso que isso persista, que isso se repita e seja traga prejuízos para a vida da pessoa
E essa pessoa é importante, assim, o que caracteriza, né? Caracteriza, primeiro, prejuízo nas atividades da vida diária. Segundo, quando isso significa um nítido declínio do que a pessoa era para o que a pessoa está agora. Tipo assim, puxa, minha mãe realmente está muito mais esquecida. A pessoa lembrar da tia, da mãe, da avó, está muito mais esquecido do que estava 2 anos atrás. Não Né? só um esquecimento da correria do dia a dia. Não. Onde é que eu coloquei a chave? Onde é que eu coloquei meu remédio? Não. Isso na grande maioria das vezes é diminuição da atenção por transtorno de ansiedade motivado por um estresse que a pessoa está vivenciando. Isso, então, o momento de procurar a ajuda do neurologista é esse momento, quando a coisa já vai se tornando mais séria. Isso, quando os acontecimentos se repetem e começam a trazer prejuízos para a pessoa. Né? E como é essa investigação aqui no consultório? Bom, então o médico neurologista, né, é o médico ideal para ser procurado nessa situação, é o neurologista. A pessoa deve ir pronta para uma consulta bem demorada, em que o neurologista vai querer saber todos os detalhes de como isso aconteceu. Existem vários testes que a gente faz durante a própria consulta e depois, se esses testes, dependendo do quadro, a gente pede novos testes para serem feitos por profissionais que são especializados nisso, que são as psicólogas, as neuropsicólogas, que é a avaliação neuropsicológica, em que ela vai avaliar todos os domínios, né, aqueles domínios que a gente falou, e ver qual deles ou quais deles estão acometidos. E eventualmente a gente pede, e quando a gente percebe que há algo de fato que possa lembrar qualquer uma doença, a gente então evolui pedindo ressonância magnética, pedindo espectro cerebral, pedindo exames de sangue, eletrocefalograma, depende de caso a caso. Doutor, e a partir daí se determina então um tratamento, se for algo mais sério? Isso, aí dependendo do diagnóstico, então o neurologista estabelece um tratamento que varia também de condição para condição, e essa pessoa passa então a ser acompanhada periodicamente por esse neurologista. E na verdade, em se confirmando um quadro de demência, um quadro de doença de Alzheimer, esse paciente ou essa paciente precisa de uma abordagem multidisciplinar. Além do médico, frequentemente esses pacientes precisam de terapeutas ocupacionais, de fisioterapia, de fonoterapia, para que a gente possa minimizar os aspectos, os déficits que a condição traz. Temos drogas muito modernas hoje, né? Nós temos medicações que não são tão novas, mas medicações que podem ajudar bastante. Nós não temos medicações que curam a doença de Alzheimer, por exemplo. Mas nós temos medicações que diminuem muito a manifestação dos sintomas e que podem melhorar bastante a qualidade de vida desses pacientes. Mas eu creio que em muitos casos o senhor deve tratar a ansiedade, né? A depressão. Não é raro que, ao abordar esses doentes, né, porque faz parte da própria consulta, a gente diagnostique que esses pacientes têm um transtorno de ansiedade, têm um transtorno depressivo, né? E a gente, então, muitas vezes, só tratando a ansiedade, só tratando o quadro depressivo, que é bom lembrar, é um tratamento que não dura menos do que um ano, é um tratamento prolongado, essas pessoas melhoram muito e deixam de ter esses apagões. Doutor, para a gente encerrar, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí queriam estar no meu lugar e fazer essa pergunta. Que dica o senhor daria para que a gente melhore a nossa memória, não desgaste tanto a memória, não fique tão esquecido? Olha, além de exercitar a própria memória, né, fazer exercício, ler, fazer cálculos de cabeça, etc., isso é importante. Ultimamente a gente compreendeu que, por exemplo, vários quadros de demência, dentre eles a demência de Alzheimer, têm fatores de risco muito parecidos com o do AVC. Então, se você quer prevenir o Alzheimer, se você quer prevenir um quadro demencial, cuide da sua pressão, não fume, mantenha exercícios físicos de forma regular, mantenha o peso, tenha cuidado com a dieta, coma bastante frutas, folhas, nozes, pouco sal, pouca farinha e pouco açúcar. Controle o colesterol, controle sua glicemia, beba moderadamente
evite excessos de bebida alcoólica e tente gerenciar o estresse. Hoje em dia a gente sabe que tomando essas precauções, você não só está evitando infarto e AVC, mas está prevenindo um quadro de demência, de esquecimento, de demência, de Alzheimer e de outras demências. Usar menos a calculadora, né, doutor? Exercitar a memória. Exercitar a memória é super importante. A gente sabe que pessoas que leem muito, pessoas que têm o que a gente chama de uma reserva cognitiva, porque utilizam muito a memória, são pessoas que utilizam muito a memória no dia a dia, essas pessoas tendem a ter menos demência. Então, isso também é uma boa prática. Quero te agradecer, então, doutor, a tua participação aqui. Eu sei que você é super ocupado, assim, uma agenda muito difícil, né? Mas arranjou um tempinho pra gente. Eu te agradeço a presença aqui no nosso check-up. Você também, que é um grande nome nessa questão da enxaqueca, da dor de cabeça, né? Vamos voltar depois outras vezes para falar sobre isso. Eu tenho muitas pessoas aí com esses problemas, muita enxaqueca. Eu sei que o senhor tem dicas importantes. E eu já te agradeço, então, e até a próxima aqui no programa. Até a próxima. Foi um prazer estar com vocês.